Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live número 40. E hoje nós vamos responder a grande dúvida: afinal, o que é um motel? Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo à nossa live número 40. Direto do Rio de Janeiro, onde começaram os motéis no Brasil. Boa noite, Karine. Seja muito bem-vinda. Hoje o tema é extremamente interessante. Hoje eu vou responder o que é um motel. Vamos quebrar vários mitos que tem sobre o setor. Vamos eliminar de uma vez por todas algumas coisas que falam por aí. Por isso que essa live é extremamente importante. Esperar o pessoal chegar. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Direto da Bahia. O Clóvis, lá de Santa Catarina, também. O Diogo, Goiânia, região metropolitana. Sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal, início de fevereiro, né? Janeiro já andou, já foi. 2020 então já passou o primeiro mês. Alguns motéis com resultado muito positivo, outros não tanto. Então é a hora da gente baixar a cabeça, fazer as mudanças necessárias e ouvir o que eu tenho para dizer e compartilhar com vocês, né? Esse conteúdo é importantíssimo. Essa live vai ficar gravada para quem tem acesso às nossas plataformas e essa live é muito legal depois de ser apresentada para colaboradores, fornecedores, todo mundo aí que precisa entender de uma vez por todas o que é motel. Boa noite, Ada, tudo bem? Também da Bahia, mas de outra parte da Bahia. A Magali também, seja bem-vinda, sempre presente. Pessoal da Praia Motel. Eu tava falando que eu tô aqui, enquanto vocês entram, vou contar para vocês, hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro, daí Edu. E hoje eu tive a felicidade de visitar o primeiro motel do Brasil que foi feito como motel com uma garagem individual, que antes eram os hotéis que tinham no centro aqui do Rio, né? Que eram aqueles hotéis verticais e não tinha garagem privativa. E aí esse motel que eu fui conhecer hoje, que é o Holiday, ele está fechado já. E ele era o precursor na época do projeto, inclusive tem um livrinho aqui, já vou mostrar para vocês que é esse livrinho aqui. Esse livrinho conta essa história desse motel e de outros tantos da época, esse livrinho de 1982. Os dois, boa noite Luciano, boa noite Alessandro, enquanto vocês não entram vou mostrando. Ó, os dois únicos livros sobre motelaria no Brasil estão na frente de vocês aí, ó. O meu, de 2019, e esse aqui, que foi escrito em 1982. Exatamente foi publicado no dia 30 de agosto de 82, que é o dia que nasceu, por acaso, a minha irmã e minha sócia, né? Não 83, enganei. Mas tá aqui, os dois únicos livros, e por isso, talvez, por essa ausência de conteúdo, que a gente tem que gravar uma live para poder explicar algumas coisas, como eu vou falar hoje, afinal que é um motel. Por isso, porque a gente tem ausência de publicações, ausência de conteúdo, embora tenha melhorado muito nos últimos anos, ainda a gente está muitos passos atrás. Ó, entrou minha sócia aí agora. Eu acabei de dizer que esse livro aqui foi publicado em 30 de agosto de 82. Só que não é o ano que tu nasceu, né, Raquel? Agora eu já falei para todo mundo. E esse livro aqui conta a história da arquitetura, é muito interessante do ponto de vista histórico. E ele traz alguns detalhezinhos dentro dele ali, que depois eu vou publicar nos stories,
no feed, quando eu fizer o resumo dessa live de hoje, que fala do público, né? Deu 5 minutos, vamos começar. Bom, afinal, boa noite de novo, porque depois eu vou cortar esse pedaço inicial. Boa noite. Hoje é a live número 40 e o tema hoje é responder, afinal, o que é um motel? Por que falar disso? Por que eu preciso explicar para você hoje aí que está me ouvindo o que é um motel? Porque tem muita gente, e eu ouço isso todos os dias, que acha que motel é um lugar onde só vai amante. Por exemplo, tem muita gente que acha que jovem não vai mais em motel, deixou de ir. Acha. Tem muita gente que acha que motel é um negócio ilegal. Tem muita gente que acha que motel é um negócio imoral, como eu ouvi semana passada de um Uber. Tem muita gente que acha que é um negócio que está em plena decadência. Então, por esse monte de achismos que eu ouço por aí, e eu tenho propriedade para falar isso, porque vocês sabem que eu viajo o país inteiro. Só no mês de janeiro eu visitei 8 estados, tá? Então, eu sei exatamente o que estão falando do nosso negócio. E aí, por esse monte de achismos, eu vim trazer a verdade, a realidade, o mundo real, que é aquilo que eu gosto de enfatizar sempre. E a primeira coisa, então, que eu vou responder é: o que é um motel, né? O que é um motel? Motel é um local, simplificando ao máximo, para encontros de casais. E o que além disso é um motel? É um lugar onde a gente presta um serviço com foco em hospitalidade, com foco em entretenimento e também gastronomia. Motel é um local onde o casal busca sair da rotina. É um local que pode ser chamado também como um spa urbano, como um pequeno resort, como um local onde um casal, tá, com um relacionamento estável, a gente já vai falar de público, pode ter um oásis, uma fantasia no meio da cidade, no meio do dia a dia corrido que a gente tem hoje. Então, simplificando ao máximo, isso é um motel. Então, o negócio motel é um negócio que une entretenimento e hospitalidade. É isso que o negócio proporciona. E aí a gente já começa a ter alguns conceitos que começam a colocar por terra muita coisa que a gente vê falar por aí. Quando a gente tem uma consciência de que a gente está falando de um pequeno resort, de um spa urbano, de um local para um casal sair da rotina. Então, se o casal tem uma rotina na casa dele, ele poder sair daqui a pouco para jantar ou para poder jantar no motel, tomar um banho numa boa de uma piscina, uma hidromassagem. Veja, isso começa a colocar por terra aqueles conceitos iniciais do achismo que eu comecei a falar no início da live. Começa a eliminar esse achismo. Isso que eu só estou respondendo o que é um motel. Agora, onde tem isso? É só no Brasil? Não, tem no mundo inteiro motel. A gente acredita que o brasileiro só deturpou isso, mas não é verdade. O Japão tem 7 vezes mais motéis que o Brasil. Taiwan, que é uma ilha pequena na China, tem a mesma quantidade de motéis que no Brasil. A gente tem motéis na Europa, nos Estados Unidos. Não em tão número como a gente vê tão presente na cultura brasileira, mas tem também. Então não é nada de invenção brasileira. É um negócio, sim, onde os casais podem e têm momentos de lazer. Agora, o próximo item que eu tenho para falar é quem frequenta esses estabelecimentos. E aqui
também a gente começa a eliminar com esses achismos que muita gente acha sem saber a realidade. E quem que busca um local dentro das cidades para ter um pequeno resort, um pequeno spa exclusivamente focado para o casal? Quem que busca isso? Um casal, via de regra, grande parte, um casal com relacionamento estável. A maioria dos clientes dos motéis são casais com relacionamento estável. Vocês que me acompanham aqui sabem quanto que eu repito essa frase. E isso é uma verdade gigantesca. Olha só, eu estava falando antes, para quem chegou mais tarde agora, sobre esse livrinho aqui. Eu não sei se vocês conhecem. Esses dois aqui são os únicos livros existentes no Brasil sobre motelaria. Esse aqui, de 1982, que conta toda a história de onde surgiu os motéis, e o meu livro de 2019. As duas principais e únicas obras. Agora, olha que interessante. Nesse livro aqui, tá, lá de 82, tem várias passagens, tá? Várias passagens onde fica bem claro que os dias de maior movimento nos motéis, naquela época, eram nos finais de semana à noite. E veja, se hoje a gente já tem esse público muito claro, baseado em pesquisa, naquela época talvez a gente tivesse um público de amante um pouco maior do que o número que a gente tem hoje. Agora, o dia de maior movimento também era final de semana. E eu não preciso dizer para vocês, vocês devem imaginar que naquela época pior ainda se alguém ia fazer alguma traição no final de semana, né? Ou de noite. Ou seja, desde aquela época, desde esse livro é de 30 de agosto de 82, desde essa época aqui, os motéis já eram majoritariamente frequentados por casais com relacionamento estável. A gente não tem esse dado, mas dá para subentender pelo fluxo. Inclusive tem várias passagens no livro que falam disso. E no caminho da história acabou se perdendo esse conceito e a gente ficou achando errado por muitos anos. Além dos casais com relacionamento estável, quem frequenta motéis também são jovens namorados. Jovens namorados. Ah, mas os jovens não vão mais em motel, eles usam só a casa porque é mais seguro. Isso é lorota, pessoal, isso não é verdade. Os números do guia de motéis, que depois eu vou falar adiante, comprovam os números dos motéis que nós atuamos, as redes sociais, onde tu consegue medir quem é o público que está interagindo. Os números das pesquisas mostram que em torno de 20 a 25% dos usuários têm entre 18 e 24 anos. Ou seja, são jovens. São jovens. Mais que isso, casais mais velhos também vão em motel. Principalmente depois que a gente teve o advento do Viagra. Quem acompanhou isso, e eu acompanhei, porque eu trabalho com motéis há muitos anos, há décadas, eu me lembro bem quando teve o surgimento do Viagra, que a gente inclusive encontrava dentro das suítes. Então os casais mais velhos, maduros, também vão em motel. Essa semana passada teve uma moteleira de São Paulo, que trabalha no segmento de baixa renda, que trocou uma ideia comigo, que ela fez uma campanha onde usou pessoas mais velhas na campanha, na faixa dos seus 60 anos, e foi extremamente bem sucedida. Ou seja, isso é mundo real, não é conversa, eu acho, não, é coisa da semana passada que foi compartilhada comigo. Ou seja, também casais mais velhos frequentam motel. E, além disso, ainda tem um percentual do público que gira em torno de 10 a 15%, que é de encontros extraconjugais, de 10 a 15%. E também hoje, que cresce, eu fiz uma live que infelizmente não ficou gravada, sobre os viajantes a lazer e a negócios, que a gente acaba captando via Booking. Veja
veja que esses encontros extraconjugais, que representam entre 10, 15, talvez até 20 em algum motel esporádico, mas não é na realidade que eu vejo, é o que acaba manchando todo o nosso segmento. Então as pessoas acham que por isso todo negócio deve ser desenhado para esse público. E aí, que eu vou falar depois, é justamente a transformação que o negócio está passando para colocar por terra isso, porque isso aqui não é real, isso não é a realidade, isso é uma mentira que é contada e as pessoas acreditam. Na realidade, é algo que vem de gerações, inclusive naquele livrinho ali, eles dão a ideia dessa situação do extraconjugal, e embora ele traga vários argumentos que levam justamente a uma conclusão contrária. Complicado, né? Passando a ideia de quem frequenta, o nosso negócio tem uma coisa que eu acho espetacular, que o motel é um negócio democrático. Ou seja, a gente consegue atender praticamente todas as classes sociais. É um negócio inserido dentro da população brasileira, da cultura brasileira. Eu estou hoje aqui onde iniciou o movimento moteleiro no Brasil. Isso há mais de 50 anos. Agora, o que eu quero falar para vocês é os mitos que nós precisamos derrubar em relação à motelaria. Quais são os mitos? O mito número 1, tá? Que a gente precisa eliminar. Motel é frequentado só por amante. É mentira, é um mito, isso não é verdade. Amantes representam entre 10 a 15% do público. Majoritariamente quem frequenta não são amantes. Não é só o Vinícius que diz isso. Teve a pesquisa do guia, tem os números do movimento dos motéis finais de semana, no horário de noite. A grande parte de quem frequenta motéis não é extraconjugal. São casais com relacionamento estável, são jovens namorados, são casais maduros, são casais com filhos pequenos que querem fazer uma noite diferente, querem sair da rotina. Então a gente precisa cortar esse mito, nós precisamos eliminar isso aqui. E é um mito que vem desde o tempo, desde 82. Esse é um mito que a gente precisa cortar. Perfeito? O segundo mito que a gente precisa cortar é o mito de que jovem não vai no motel. É uma desculpa que eu vejo diariamente. Os motéis não atendem mais o jovem não está indo mais no motel. O Guia de Motéis fez um aplicativo chamado Guia Go, que está com uma crescente muito grande. Quem vocês acham que usa o Guia Go? O jovem, o mesmo que começou usando o Uber. É o que a gente chama de early adopters, que são aqueles que começam a usar essas tecnologias novas e depois todo mundo usa. É o que eles estão fazendo hoje nos motéis. Agora, quem acompanha aqui o que eu publico, às vezes eu coloco fotos de uns motéis antigos. Você acha que um jovem de 18 anos, que é 100% conectado, tem na sua casa uma TV LCD com Netflix, nem liga, mas não sabe nem que é Domingão de Faustão. Tu acha que ele vai ir num motel daqueles antigos, onde tem aquela cama bolo de noiva, que a gente chama, com aquela decoração? Não vai, pessoal, não vai. Não vai. Aí ele vai deixar de ir no motel. E ele está deixando de ir, não é porque o negócio virou ruim, é porque o negócio ele rodou, deu lucro
E hoje eu tive aqui em motéis com mais de 50 anos de idade e ver pela qualidade da construção da época que foram feitos grandes investimentos e foram negócios extremamente lucrativos. Mas no meio dessa história, o pessoal se perdeu e acabou perdendo a linha da renovação, acabou perdendo a linha de como se comunicar com o público. E aí é um trabalho histórico que não cabe aqui fazer por que aconteceu isso. O próximo ponto é acabar com o mito de que motel é um local sujo. Claro que tem motéis que são sujos, mas motéis bons que têm serviço bom, tem serviço às vezes melhor do que na hotelaria. Como tem hotéis ruins, também tem motéis ruins. E aí é nossa responsabilidade ter padronização e rotinas de serviço que façam com que a gente tenha um serviço melhor. O motel não é sujo. O outro mito que me chama atenção também, quando eu vejo, é falar que motel é caro. O motel não é caro. O motel é barato. Pelo padrão que tu tem, às vezes uma suíte com piscina privativa, se for uma suíte atualizada e não uma suíte dos anos 70, não é caro. É caro sim, tu pagar daqui a pouco R$300, R$400 por uma suíte que foi feita a obra lá nos anos 70. Ou nos anos 80, ou até nos anos 90. E o moteleiro imagina que aquela suíte ainda pode rodar mais. Não existe isso, não existe, tem que ter retrofit. O investimento ele tem que ser pago, ele tem um prazo de duração. Passou 10 anos, 12 anos, tem que renovar. E olha que eu estou sendo ainda gentil falando em 10, 12 anos. Quando a gente conversa com profissionais da arquitetura, fala em 7, 5, 7. A hotelaria é 10 anos para se renovar. Então não é caro. É barato pelo nível de serviço de motéis bons. Agora, o próximo ponto é falar dessa transformação que está ocorrendo, que eu falo bastante e menciono no meu livro. Eu comecei a live falando do achismos, do porquê a gente precisa que vocês eliminem esses achismos. As pessoas acham que motel só vai amante, as pessoas acham que jovem não vai no motel, as pessoas acham que motel é um negócio imoral. Isso não é verdade. A verdade é que motel é um local para encontro de casais, é um local que mistura hospitalidade, entretenimento e gastronomia. Esse é um conceito que o Novelli, que está aí, falou junto comigo numa live espetacular. Motel é um lugar para sair da rotina, é um spa urbano, é um local, um resort, um mini resort, onde o casal pode ter um oásis, momentos de lazer dentro da cidade. Isso que é o nosso negócio. Eu comecei falando disso, essa live. Falei também dos casais, que é quem mais frequenta, que os jovens namorados frequentam, que os jovens solteiros saem de balada e frequentam, que casais mais velhos frequentam, se tem um exemplo ainda, que há sim encontros extraconjugais, mas representam entre 10 a 15% do nosso público, ou seja, não é a maioria, e também viajantes de lazer e a negócios. E além disso, o nosso negócio é extremamente democrático, a gente consegue atender pelo menos a classe A, B, C e D em alguns casos. Porque tu tem bons motéis em algumas cidades por 2 horas a R$ 69, por exemplo, ou até menos que isso. Bons motéis. E outro ponto que eu falei aqui é que a gente precisa eliminar os mitos. E os mitos começam, o primeiro mito, que só vai amante, o primeiro mito, que jovem não vai no motel, e tem essa questão do Guia de Motéis Go e as pesquisas que apontam que de 20 a 25% do nosso público tem entre 18 e 24 anos, que é o público que está entrando,
E olhando esse público, tem um conceito espetacular que eu vou conversar na nossa aula da turma do marketing, que é a Lifetime Value. O que é esse conceito? Se a gente tem um jovem de 18 anos frequentando nossos motéis, não aquele motel que eu coloco a imagem aqui dos anos 80, mas aquele motel atualizado, como tem vários moteleiros que estão aqui me assistindo que tem. Se aquele jovem começa a frequentar nosso estabelecimento com 18 anos, o motel vai fazer parte da vida dele, se a gente trabalhar direito, pelo menos até os 70. E aí a gente tem um serviço que faz praticamente parte da vida economicamente ativa de uma pessoa. Ou seja, espetacular. O outro mito que a gente tem que eliminar é que motel é sujo e o outro mito é que motel é caro. Agora, quando a gente fala de transformação, dessa transformação que está ocorrendo no setor, o que é? É aquelas espeluncas que a gente tinha no passado, aqueles motéis ruins, aqueles motéis que não se arrumaram, que não sofreram reforma, que ficaram com um serviço péssimo, mesmo com um faturamento bom, não melhoraram, não evoluíram, os moteleiros não evoluíram na gestão, esses motéis se transformando ou em novos motéis, em novos empreendimentos, via o retrofit, ou dando lugar a outros negócios comerciais, etc. Então essa é a transformação. E o que essa transformação está fazendo? Com que o setor novamente se rejuvenesça e a gente possa novamente ter bons motéis nas cidades e não somente motéis ruins como era no passado ou como é a realidade em várias cidades brasileiras. Várias cidades brasileiras, essa é a realidade. Então, os motéis ruins estão fechando, os motéis que ficaram para o passado estão dando lugar a empreendimentos comerciais, empreendimentos industriais e existe uma leva nova vindo de motéis e moteleiros com uma cabeça diferente. Isso não é coisa de agora. Essa transformação que eu falo já é uma coisa que vem de quase uma década, mas cada vez mais tem ganhado força, tem ganhado seguidores, tem ganhado moteleiros que estão olhando para o lado, olhando para a cidade vizinha e vendo que ali tem um formato de motel que dá certo, entendendo que não é o negócio, é a forma de como ele trabalha, a forma como o moteleiro antigo trabalha, que com falta de profissionalismo ficou para trás. E isso não é exclusividade da motelaria. A hotelaria passou por uma transformação também. Pensa, pessoal, quem viaja e conhece, há alguns anos atrás, não muito tempo, 10 anos atrás, o Ibis, que é o modelo de hotel econômico do grupo Accor, que é um dos maiores grupos hoteleiros do mundo, era em várias cidades um dos melhores hotéis. Ainda tem cidades onde é, mas hoje em várias cidades ele não é nem perto dos melhores hotéis. Por quê? Porque antes tu não conseguia nem achar um lugar com cama boa e chuveiro. E quem se lembra das campanhas da rede Ibis era onde tu tinha a garantia de uma limpeza, da cama boa, do colchão bom e do chuveiro. Então veja o ponto que eram as coisas. E olha a evolução. E agora, se você conseguir olhar em volta, vai ver um movimento que está ocorrendo, que tem uma rede indiana que está chegando no Brasil, chegou ano passado e já está com mais de 300 hotéis, que é o pessoal do Oio. É a mesma coisa, só que é mais barato ainda. Ou seja, aqueles hotéis que ficavam perto de rodoviárias, aqueles hotéis de baixo nível, estão se transformando em Oio. E o que vai... Tu viu o preço que cobra? R$ 59,00 uma diária. R$ 49,00 às vezes, dependendo da cidade. Esse modelo de negócio dá muito certo na Índia. E vem vindo com força no Brasil. O que está fazendo? Está profissionalizando a hotelaria.
profissionalizando a hotelaria em todos os níveis. Desde do hotel mais simples, que entra nesse caso aqui na base, até os melhores. Eu mencionei que eu estou aqui no Rio, tem hotéis aqui 5 estrelas que foram trocados de bandeira. Tem hotéis 4 estrelas que foram trocados de bandeira. Isso aconteceu em São Paulo. Por quê? Porque não se adaptavam ao padrão necessário. Isso é um movimento do mercado da hotelaria. E é exatamente esse movimento que está acontecendo na motelaria. Só que nós, na motelaria, ainda não temos grandes grupos que fazem isso. Estão nascendo, estão criando grandes grupos no Brasil. Mas ainda não tem um grupo como o Grupo Accor que tem 5.000 hotéis, nem perto disso. Então veja que a gente ainda está engatinhando em evolução de mercado, mas o que eu sempre chamo a atenção é o potencial que há nesse mercado. E essa transformação está atingindo todo o país. Transformação como ocorreu também nas lojas de conveniência. Quem via, por exemplo, a MPM, Loja de Conveniência Select, quem via isso antigamente? Não tinha. Se mudaram as lojinhas de posto de gasolina para um padrão que é muito mais rentável, que conversa melhor com o jovem, esse jovem que usa Uber, que também é uma evolução. A gente tinha o táxi e veio o Uber e passou de trator por cima. É uma evolução do mercado. E nós estamos vivendo essa evolução no nosso mercado. Das academias, que é mais recente. Olha o movimento dessa rede da Smart Fit, já tem outra que surgiu aí, Blue Fit, se eu não me engano, Blue não sei o que. E outras, olha o movimento, achei muito legal o slogan da academia, democratizando o acesso à academia de luxo. Então, por R$ 89,00 por mês, tu consegue pagar para te ir numa academia que tem equipamentos de ponta. Sabe quantas tem no Brasil? 500. 500 academias dessas. Isso é o quê? Uma reinvenção de um setor extremamente tradicional, que tinha gente falindo, que tinha gente indo mal, que tinha gente de tudo que é jeito, que uns achavam o melhor negócio e outros achavam o pior negócio do mundo. Exatamente que nem o nosso. Exatamente que nem o nosso. E quem se deu conta disso, colhe resultados bons no presente e no futuro. E o presente na motelaria é hoje. Essa transformação é real. Aquele casal jovem que eu coloco seguido aqui no Instagram, depois eu vou colocar lá na live, vou colocar a foto lá do casal. Casal não, é um grupo de jovens, são 3 que estão no celular dentro de uma hamburgueria. Eles não vão naquela suíte que tem aquela cama bolo de noiva. Eles não vão naquela suíte antiga que tem carpete no chão. Naquela suíte com decoração de 1980. Tem suíte da época desse livro aqui, ó. A Arquitetura dos Motéis Cariocas. Tem suítes desse padrão. E a pessoa quer que alguém que assiste live no Instagram, que tem conta no WhatsApp, que usa Uber e usa Guia de Motéis Go, vá num motel desse. Não vai. Não vai. Essa pessoa fica em casa, ela tem opção. É isso que tem que colocar na cabeça do moteleiro. Essa pessoa antigamente talvez não tinha opção, porque ela tinha que ir lá no motel de qualquer jeito, porque não podia fazer em casa, porque não tinha lugar. Hoje ela tem opção, ela pode ficar em casa. Ela pode ir num hotel bom. Ela pode ir viajar com o seu companheiro, sua companheira. E isso vale para todos os segmentos. Tudo tem concorrência. Se a Smart Fit não for boa academia, a pessoa vai treinar na academia do prédio. Ou no do hotel, ou na vizinha, na academia vizinha. Então tudo tu tem alternativa. É que nem eu mencionei ali no setor da hotelaria. E é isso que tem que se dar conta. A oportunidade é visível, mas não com aquele modelo de negócio antigo. Então, pessoal, afinal, o que é um motel? Motel não é um lugar de amante, não é um lugar que jovem não vai,
Não é um lugar sujo e não é um lugar caro. Motel é um lugar frequentado por casais com relacionamento estável. É um local frequentado por jovens de 18 a 24 anos. É um local frequentado por casais maduros. É um local frequentado por casais que buscam entretenimento, que buscam sair da rotina, que buscam ter um local, um oásis, um resort, um spa dentro da cidade. É um casal que quer simplesmente espairar a cabeça, ter um momento íntimo junto, num ambiente legal, um ambiente onde ele pode pedir uma comida, comer numa mesa, um ambiente limpo, onde ele pode tomar um banho de banheira, pode tomar um banho de piscina, pode assistir um filme legal na TV, um Netflix, dormir numa cama boa, poder entrar a hora que quiser para pernoite sem precisar estar esperando o horário, que ele pode reservar pelo celular dele, de dentro de casa, no sofá de casa, falando assim, ó, vamos, mas eu não quero escolher lá com o suíte, não, vou escolher agora aqui no meu celular, já vou escolher ela. Ou daqui a pouco quando o marido, ou a mulher, ou o namorado quer fazer uma surpresa para a namorada, como nós que somos moteleiros e prestamos esse serviço e temos motéis bons, a gente vê acontecer isso diariamente. Eu quero fazer uma reserva para fazer uma decoração que a champanhe esteve esperando. Isso é normal para quem tem motel bom. E quando eu falo de motel bom, não falo de motel caro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os motéis podem ser, sim, democráticos. E são. Inclusive, isso é uma coisa que está escrito naquele livro ali desde 82. Que é um negócio que não faz distinção. E esse é o nosso negócio. Esse é o motel. Esse é o nosso negócio. E por isso a gente tem que acabar com esses achismos, acabar com essas ideias deturpadas, com esse imaginário falso sobre o setor. Porque isso é a realidade. É o que todos os números comprovam. É o que os nossos motéis, que estão crescendo a taxas chinesas, comprovam. Aos motéis que a gente consegue atuar, comprovam. Os motéis de amigos que estão indo bem, comprovam. O setor mudou, pessoal. Não foi só os motéis, foram vários setores. E nós também mudamos. Esse é o principal recado dessa live de hoje. E se você puder ter ciência disso, você vai ser bem-sucedido. Porque cada cidade, cada lugar que eu viajo, eu vejo oportunidades latentes, saltando aos olhos, saltando aos olhos. Entendido? Mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu ainda não falei isso aqui publicamente. Motel, depois eu vou responder as perguntas, tá? Motel é um local que melhora a qualidade de vida dos casais. Essa é a missão que eu e a minha sócia Raquel e minha irmã colocamos lá em 2005 no nosso primeiro case, que era um motel da família, que passou exatamente por tudo que passou esses motéis aqui. E nesse motel a gente colocou a missão que era melhorar a qualidade de vida dos casais. E eu andei refletindo muito. Esse ano eu trabalhei muito em 2019, viajei muito, conheci centenas de motéis e acabei descobrindo que justamente a minha missão de vida é auxiliar essa transformação dos motéis. É poder eliminar esses motéis ruins, essas espeluncas que a gente vê por aí, que se dizem como motel, e transformar em negócios que efetivamente melhorem a qualidade de vida dos casais. E não negócios que deturpem o nosso nome e manchem a nossa reputação. Então, essa é o meu compromisso e é por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu dou aula para moteleiros, é por isso que eu tenho curso para isso, porque essa é a minha missão, transformar
os motéis. E vocês podem contar comigo, sim. Podem contar comigo. Essa é a minha missão de vida. Vamos lá. Estamos fazendo a nossa parte, mas não é fácil não. Ah, meu amigo, não tem nada que é fácil nessa vida. Se alguém falou que alguma coisa era fácil, Luciano, não tem, cara. É difícil sim, tudo é difícil. Exige investimento, exige trabalho, exige horas, às vezes sem dormir. Faz parte. A maioria sabe o que precisa ser feito. Não, a maioria não sabe, Luciano. Esse é um engano. Porque às vezes a gente acha que é só retrofit, mas não é, cara. Não é. Tem vários cases que eu tenho de motéis onde é feito o retrofit, mas depois erra na divulgação. Porque se tu não combater esses mitos aqui, e isso vai desde a agência que divulga ou a pessoa mesmo, ou a forma que tu comunica. A questão do marketing é fundamental, como tu vender, porque a gente tem esse mito, esse preconceito enraizado. Então, se tu não souber vender o teu motel pelo preço certo, preço adequado, nas plataformas corretas, da forma correta, com a comunicação correta, tu não vai conseguir ser bem sucedido também. Não basta só o retrofit, cara. E eu tenho vários cases de motéis que foram inaugurados, inclusive novos, que não conseguiram rodar bem enquanto não alinharam essa questão. E não é um nem dois. O fato de tu abrir um motel novo não quer dizer que tu vai ser bem sucedido. E isso é um banho de água fria em quem acha que é simplesmente ir lá abrir a porta. Não é, cara. Não é. O mundo real não é. Pode dar sorte em algum lugar, mas não é a realidade que eu vejo em vários empreendimentos. E às vezes depois o pessoal às vezes me liga, ah, Vinícius, eu queria uma consultoria, porque eu abri um motel lá e não está rodando. Aí já é muito pior do que se tu fizesse previamente, né? Cobre me demora muito para chegar ao carro. É o Ibis. Passe de novo os rastros de limpeza achei que ajudou muito. A Laís perguntou dos rastros de limpeza, que é algo extraordinário que a hotelaria usa, né? Que é tu deixar dentro do quarto alguns itens mostrando que aquela suíte foi efetivamente limpa. Por exemplo, aqui eu estou num hotel, eles deixam o tapete do banheiro dobrado, tem uns que deixam enrolado. Aí tu pode deixar aquele aviso das camareiras, aqui tem um. Em algum lugar aqui tem, a hotelaria usa muito também, aviso das camareiras, um formato de arrumar o travesseiro, um formato de deixar as toalhas organizadas, a faixa de vaso, tudo isso é traços de limpeza, que mostra que alguém passou ali na suíte e arrumou. Beleza, pessoal? Essa é a nossa live de hoje. Afinal, o que é um motel? Então, ela vai ficar no ar durante 24 horas. Compartilhe. Eu vou colocar um post ali no feed. Vou colocar um post falando da live de hoje. E vocês curtam, compartilhem, mandem para quem vocês acham que precisa ouvir. Essa live aqui, depois eu vou disponibilizar ela, gravada, porque eu quero que o maior número possível de moteleiros e de quem não é moteleiro também possa ver e entender essa realidade. Que esse é os mitos e o achismo que a gente tem que eliminar do nosso setor. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Quase que eu ia me esquecendo de um recado adicional que eu tenho que dar para vocês. A gente vai abrir uma seleção para os moteleiros que querem participar de uma mentoria, tá? É a mentoria 2020 e vai estar ali no meu perfil lá o link para participar da seleção, tá? Não é inscrição, é seleção. E a mentoria ela é
mentoria mesmo, tá? Onde a gente analisa cada caso do motel real. Mas tá tudo explicado lá, depois acessa. Não quero usar essa live para isso hoje. Depois eu explico melhor. Tá bom? Mas quem se interessar pode ir lá clicar e olhar lá que tá tudo escrito. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença e até breve.